queria que você já falasse sobre essa recepção que o torcedor primeiro fez lá em São Paulo, faz aqui em Córdoba, claro, num número menor, até pelas dificuldades que você mesmo salientou. E como é que tá o clima? O Patrick falou um pouco, queria a sua visão do clima do São Paulo, como é que tá o São Paulo mentalmente para essa partida? A gente espera, eu acho, bom, o clima é muito de acordo com o resultado final, não adianta você falar antes, né, mas acho que todo mundo bem. Hoje o torcedor esteve no CT, pode se despedir da equipe. Aqui também uma recepção, apesar de toda a distância, dificuldade, uma recepção calorosa. A gente espera boa parte de São Paulinos, né, no estádio, mesmo com todas as dificuldades. E o time vai se recuperando do último jogo, treinando. Hoje já fizemos um treinamento voltado mais para a parte defensiva. Amanhã tentamos uma coisa mais ofensiva, já como a gente poder fazer a parte de criação e os ajustes finais na sexta-feira para ir para o jogo de sábado. Rogério, você imaginava quando você ganhou a Sul-Americana em 2012 que 10 anos depois o São Paulo chegaria só em uma final continental? Não, eu esperava que pudesse, acho que esperava e pela lógica da história deveria ter chegado já a muito mais disputas, não só de Sul-Americana, mas até mesmo de Copa Libertadores ou até títulos brasileiros. Teve anos em que brigou, né, mais por isso. Mas aí é uma história que vocês já conhecem os motivos, né? Mostra que nenhum clube pode estar desatento, né? Você vê as inversões de papel, Flamengo, né, chegando, Palmeiras chegando, enfim, futebol é cíclico no Brasil, é sempre cíclico. Por mais que você imagine, aquele time vai se manter no topo durante muito tempo, a concorrência é muito grande, os imprevistos, as administrações mudam e você tem um ciclo vitorioso a cada 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos de uma equipe. Infelizmente o São Paulo demora tanto tempo, eu espero que chegue e consiga vencer. Rogério, tantos títulos que você ganhou como jogador e agora você está disputando esse pelo São Paulo, né? Nessa viagem, alguma coisa diferente passou pela sua cabeça? Alguma lembrança? Você voltou no tempo? Nós estávamos lembrando de uma viagem para Loja, da última vez que nós fomos campeões, em 2012, uma viagem que demorou 21 horas. Aí até o rapaz perguntou se Loja ficava no Japão. Eu disse que não, que era na América do Sul mesmo, né? E foi uma viagem bem demorada que nós fizemos, lembrando de uma história de 2012. Mas o que é de diferente é que hoje você tem que se preocupar de uma maneira geral, num contexto de todos os jogadores, de sistema, como se joga, que modelo de jogo você vai usar, quais são as trocas que você pode ter. E naquela época a gente se preocupava, eu ao menos, preocupava em defender a bola e treinar faltas. Eram as duas coisas que eu mais me preocupava, tentar motivar jogadores, claro. Hoje você tem que se preocupar num contexto geral. Te garanto que era muito mais fácil ser goleiro do que treinador. Ô Rogério, você pode ser o quarto técnico do São Paulo, campeão como técnico e jogador. Muricy, Poi, é uma lista bem pequena. Como é que você se sente nessa possibilidade? Você já colocou até a importância desse título para você e para a instituição também, reforçando tudo isso. Como é que você vê esse título? Você acha que está toda a pressão em cima do São Paulo na decisão também? Primeiro que eu não vejo, quando você chega numa final, eu não vejo como pressão, eu vejo como oportunidade e mérito. Né? Se a gente chegou até aqui, caminhou até aqui, é porque nós temos condições de chegar e fazer um bom jogo. Vamos enfrentar uma equipe altamente técnica, de muito boa construção de jogo. Tem muitas virtudes, alguns defeitos, nós vamos tentar explorar, vamos tentar neutralizar a maioria das coisas boas que o Independente Del Valle tem. É uma equipe muito bem treinada, apesar de treinadores diferentes, mas com um processo de jogo muito parecido há anos. Eu acho que isso resulta também em finais, em chegar mais longe, por exemplo, em competições que o próprio São Paulo. Mas nós vamos tentar de tudo, porque eu sei o quanto é importante. Eu acho que não significa que a gente vai em sequência estar em finais, porque eu acho que foi um pouco atípica até essa final, inesperada até essa final do São Paulo, mas eu acho que mudaria bastante a história do clube. Como alguém perguntou aqui, né, há 10 anos o São Paulo não chegar a uma final de um torneio importante, e a gente quer desfrutar ao máximo isso. Não vejo pressão, juro mesmo, apesar de saber, logicamente, do clube que tem a grande história como o São Paulo, mas eu vejo como uma grande oportunidade de tentar trazer o São Paulo campeão novamente. Acho que vejo todo mundo tranquilo, vejo bem, confiante,
Hoje já tentamos passar algumas coisas do Del Valle, amanhã mais vídeos sobre parte de sistema defensivo, ofensivo, tentando levar o maior número de informações para os jogadores para que eles entrem bem conscientes do time que eles vão enfrentar, o sistema principalmente de construção de jogo, que é um sistema que te atrai muito, e se você não estiver muito concentrado, você acaba sofrendo transições, e isso que nós temos que tentar evitar. Rogério, você gosta de surpreender bastante nas escalações, né? Pelo menos pra gente, a gente acaba pensando em alguma coisa e às vezes sai diferente, mas talvez a gente já espere algo bem próximo do que foi o jogo do Avaí, com uma mudança. Claro que eu acho que você não vai falar, mas tem que perguntar, Rafinha ou Igor Vinícius? Nós não definimos nem os outros, né? Muito menos, eu diria para você, e te falo de coração, se tivesse definido já o jogador, o Rafinha entrou nessa partida, que era para o Igor começar a princípio, contra o Avaí, porque eu achava que nós seríamos predominantes no jogo, né? Durante boa parte do jogo, e fomos. E o Rafinha tem uma construção melhor de jogo, uma marcação em última linha boa também. Não tem o apoio, logicamente não tem a velocidade e apoio que o Igor Vinícius nos traz. Mas nós vamos ainda treinar. Os dois hoje treinaram, nós fizemos uma rotação de uns 15 jogadores na equipe principal, mesmo porque as substituições se fazem necessárias também, né, durante o jogo. Então fizemos alguns experimentos, mas não tem muito que vá sair do padrão que a gente vem adotando nos últimos jogos. Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre o torcedor, porque a gente chegou um pouco mais cedo aqui, conversou com muitos torcedores que passaram madrugadas em aeroportos, que pediram férias antecipadas, correram atrás, e estão aqui, e mesmo com dificuldade de hospedagem, valores abusivos muitas vezes em passagens e tudo mais. Queria que você falasse sobre esse torcedor que vocês devem ter visto. Eu acho que, assim, lógico que a gente valoriza todo o torcedor São Paulino. Infelizmente não são todos que têm condições financeiras, disponibilidade de tempo, de poder estar aqui, mas acho que isso é o que move o futebol, né? É essa paixão. No aeroporto tinha dois ali que estavam hospedados, Airbnbs hospedados aí no centro da cidade, contando como foi para chegar até aqui. Eu sei que vem gente de carro, vem gente de ônibus, vem gente de carona, vem gente de avião, cada um dentro das suas possibilidades. Por isso que o futebol atinge tantos públicos, pessoas diferentes, grandes empresários ou pessoas humildes, trabalhadores. O que a gente espera é poder dar um pouco de alegria para um torcedor que vem sofrendo nos últimos anos, né, com exceção do Paulista do ano passado, que teve uma alegria em ser campeão, mas que não vem vendo o seu time ganhar títulos. Eu acho que seria o maior presente. Para mim, seria o maior presente, porque como atleta, a história que eu tive aqui dentro, como treinador, poder repetir isso seria, assim, diferente de outros lugares, que eu sempre com muito profissionalismo me dediquei, mas eu acho que teria uma importância, uma relevância diferente para mim. Uma pena que não deu para combinar com o Del Valle antes, né? Então nós vamos ter que disputar os 90, ou os 90 mais 30, pênalti, o que seja, a disputa vai ter que existir.